Fala, investidor! Tudo bom com você? Que quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz. E hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar como ficam os investimentos agora com a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva para novo presidente da República. Então, se você está preocupado aí com a sua carteira de investimentos, não sabe muito bem o que fazer, se vale a pena ainda continuar investindo na bolsa, se é hora de vender tudo e sair da nossa bolsa de valores, vem comigo no vídeo até o final, pois eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito a investir com mais tranquilidade e colocar dinheiro no seu bolso, beleza? Só que antes de entrar aqui nesse conteúdo, eu já vou logo te convidar para você se inscrever no canal, ativar as notificações para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. Praticamente todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. E também deixar o like, pois ajuda eu a entender que esse conteúdo está te ajudando e trazer mais conteúdos nessa linha de raciocínio. Bom, primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, eu vou até mostrar alguns dados aqui para vocês. Vou falar um pouco sobre mindset, vou falar um pouco sobre estratégia de investimentos que eu adoto e que eu passo aqui para todos os meus mentorados. Vou falar também sobre os cuidados que você deve ter na hora de você investir para você não perder dinheiro, beleza? Só que antes de entrar nisso, a primeira observação importante que eu tenho a fazer aqui para você é a seguinte: se você está muito preocupado que o Lula foi eleito, preocupado com a sua carteira de investimentos, com as suas ações, com os seus fundos imobiliários, você provavelmente está colocando mais dinheiro do que deveria ter colocado na bolsa, tá? Por quê? Porque a bolsa de valores é longo prazo, tá? E se você está muito preocupado é que você está colocando mais dinheiro lá. Então a primeira observação é: reveja a sua carteira, ela tem que estar sempre adequada com o seu perfil. Não adianta você chegar e colocar todo o dinheiro lá e a bolsa começar a cair e você ficar preocupado demais, porque aí está errado. Você está fazendo alguma coisa errada, beleza? Então vamos lá, aqui para a tela do computador. Bom, eu estou gravando esse vídeo dia 2 de novembro de 2022. Entrando aqui no gráfico dos 5 anos, a gente consegue ver que a bolsa, em janeiro de 2020, ela chegou a 118 mil pontos e depois ela caiu, com a pandemia, caiu para aproximadamente 67 mil pontos. Então, uma queda próximo, quase 50%. Então, assim, aqui a gente consegue ver que no decorrer da história sempre vai ter esse período de volatilidade. Não adianta, conforme eu falei, você colocar muito dinheiro lá, que se você não está preparado, você vai desesperar e vai vender aqui no desespero. Tá? Então, o primeiro ponto que eu estou ressaltando aqui mais de uma vez é: nunca coloque na bolsa aquele dinheiro que você precisa no curto prazo e dinheiro que você não está disposto a ver desvalorizar, porque vai ter desvalorização. Nesse período aqui, com certeza tiveram ações que derreteram 70%, 80%. Tá? E se você não está preparado para isso, você vai desesperar e vai vender tudo no desespero. Então não coloca na bolsa dinheiro que você precisa para curto prazo, nem dinheiro que você não está disposto a ver desvalorizar, porque nunca vai ficar o tempo todo subindo. Você tem que aprender a saber que renda variável varia para cima e varia para baixo também, beleza? Agora eu vou entrar aqui em alguns dados econômicos. Por quê? Porque quando a gente vai falar de um governo de esquerda, com certeza o mercado ele gosta mais de um governo de direita. Por quê? Porque o governo de direita ele tende a interferir menos ou não interferir tanto, não interferir nas empresas, não interferir na bolsa. Então qualquer tipo de interferência o mercado vê negativamente. Então esse é um dos principais motivos porque o mercado prefere um governo de direita. E uma outra preocupação é que o governo de esquerda, a gente sabe que ele tem o hábito às vezes de gastar muito, e todo descontrole fiscal acaba gerando um efeito colateral no médio a longo prazo, que é aumento de impostos, inflação. Isso aí é muito preocupante, tá? Então esse aqui é o ponto que a gente tem que ressaltar, e é isso que a bolsa não gosta. A bolsa não gosta de períodos de inflação muito alta, porque a taxa de juros também começa a subir, e aí com isso faz com que os ativos, as ações tendam a cair, A economia fica toda desajustada, e isso faz com que as ações desvalorizem. Mas falando de inflação,
Primeira coisa que eu vou olhar aqui, olha, a gente está aqui no site do IBGE, a gente consegue ver os últimos 12 meses 7%, né, 7,17%, mas a questão de inflação, olha só, não é de hoje que o Brasil já teve problemas de inflações, né? Quem é mais antigo aqui, tenho 31 anos, não peguei um período tão antigo assim, um período de inflação tão forte, porque eu estava praticamente nascendo, mas a gente consegue ver, olha só, a maior variação mensal do IPCA foi em 1990, em março, onde teve 82% de inflação em um único mês, tá? Então, para você ter ideia, 82% é quase o que a Argentina está fazendo em um ano, e a gente sabe que a Argentina está passando por um cenário complicado. Então, aqui no Brasil, hoje, a gente tem um cenário muito mais controlado, mas vale ressaltar que no passado a gente já passou por períodos muito mais complicados de inflação e que nem por isso o país quebrou. Então, se você está muito desesperado aí do país do dia para a noite virar uma Venezuela, minha opinião é que não vai virar assim, e muito menos do dia para a noite, tá? Mas vamos continuar aqui. Falando um pouco mais de inflação, a gente consegue ver aqui, olha só, tem esses dados aqui sobre inflação, a gente consegue ver lá, vamos pôr 1990, olha só, lá em março, 82%. Olha só, fevereiro 75%. Então assim, imagina a inflação que era. Quando foi criado o Plano Real em 1994, a inflação ela já ficou bem mais abaixo. Então a gente consegue ver que, olha, aproximadamente 1%, até menos de 1% ao mês de inflação, né, de lá para frente. Então o que acontece? A gente tem uma moeda que não tem tanto tempo que ela está aí, mas até então que vem dando certo. Mas estou mostrando aqui, né? Você está preocupado com inflação, a gente já teve vários períodos de altíssima inflação aqui no nosso país, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouco sobre o Ibovespa, né? Vamos falar aqui um pouco sobre o período, vou pegar aqui o período que o Lula foi eleito. Eu não estou aqui para defender nenhum governo, tá? Mas eu estou aqui para trazer as informações sem nenhum viés de ficar defendendo um lado nem o outro nesse vídeo, que o objetivo aqui é falar de investimento, não estou aqui para ficar falando de política. Mas vamos lá. Quando a gente pega aqui em 2003, né, que foi o ano que o Lula entrou, o Lula ficou de 2003 a 2010. Então a gente consegue ver que isso aqui é o Ibovespa, tá? Isso aqui é o site do Ibovespa, é o fechamento do Ibovespa. A gente consegue ver aqui que em 2003, estou deixando em azul, a bolsa saiu de 22 mil pontos e lá em 2010, 69 mil pontos. Então assim, o último governo aqui do Lula, a bolsa subiu muito, né? Então tem gente que fica, poxa, governo de esquerda a bolsa não sobe. Então aqui a gente consegue ver que a bolsa subiu, né, mais do que triplicou, né, no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Quando a gente pega no final aqui, que é o governo da Dilma, né, a bolsa ela sofreu uma queda bem forte também, né, aquilo que eu falo, renda variável. Então se a gente pegar todo o governo do PT, saiu de 22 mil pontos e terminou aqui no último ano que a Dilma ainda estava, né, porque ela saiu no meio do mandato lá em 2015, 2014, que foi o último ano que o PT governou por inteiro um ano, a bolsa fechou em 50 mil pontos. Então a gente consegue ver de toda forma, né, a bolsa conseguiu subir mesmo com toda essa confusão que a gente teve em todo esse período. Quando a gente pega um período mais longo, né, aí aqui a gente tem a opção para olhar em dólar, tá? É importante também olhar em dólar, por quê? Porque a nossa moeda, a gente falando de inflação, né? Se eu estou falando aqui de inflação no vídeo, muita gente está preocupada com inflação, vamos falar do Ibovespa em dólar. Então, se a gente pegar um período de longo prazo, né, que é o que eu falo aqui, vou ficar sempre falando que bolsa de valores, se você quer ganhar dinheiro de verdade, é investir para longo prazo. Vamos pegar aqui, poxa, vamos pegar lá do ano aqui que eu nasci, vamos pegar lá 1991. Olha quanto que estava o Ibovespa, 1.580 pontos em dólar. Se a gente pegar agora no final, a gente pegar lá no final da Dilma, 18, lá em 2014, 18, se a gente pegar no ano de 2015, 11 mil pontos, mesmo com toda essa confusão. E atualmente está 22 mil pontos. Então a gente consegue ver que mesmo caindo, a bolsa, ela vai no longo prazo valorizar. Isso eu estou falando do Ibovespa, tá? Se você sabe montar uma boa carteira de investimentos, com certeza você consegue um retorno melhor que o do Ibovespa, tá? Estou trazendo aqui o Ibovespa. Se a gente for mais longo prazo, vamos pegar lá 1970. Olha quanto que era a bolsa, 472 pontos. Lá em 1968, 140 pontos. Então, a gente pegar longo prazo, né? Lá em 1968, ela saiu de 140 pontos e hoje está em 22 mil pontos. Ah, final do governo Dilma, 18 mil pontos. Então, a gente consegue ver a valorização aqui das ações em todo esse período.
levando em consideração pelo dólar, foi uma valorização gigantesca, tá? Gigantesca. E agora a gente pode olhar também uma outra observação importante, que a máxima aqui que o Ibovespa chegou em dólar foi no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Quem diria, né? Quem diria, não estou aqui novamente reforçando aqui, não estou fazendo vídeo para fazer propaganda, nem defender ninguém, tá? Mas são fatos, né? Estou apresentando aqui o fato, o cenário aqui de bolsa, patamar histórico máximo, né? Em dólar foi no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, né? A nossa bolsa subiu muito em 2019, né? A gente teve alguns picos aqui em 2021, 2022, mas ao mesmo tempo que a bolsa subiu, a nossa moeda desvalorizou bastante frente ao dólar, principalmente devido ao cenário de pandemia. Aqui, ó, o Ibovespa chegou na máxima em reais, fechou na máxima no ano de 2020 em 119 mil pontos no ano de 2020. Só que em dólar não chega nem perto, né? Em dólar tá bem inferior aqui a 2010, porque aconteceu isso. Infelizmente a nossa moeda desvalorizou muito desde quando começou essa questão da pandemia e vem sempre desvalorizando. Vale ressaltar que quando o real foi criado, ele era pareado ali com o dólar, né? Em 1994, 1 por 1, e hoje $1 é equivalente aí a R$5 ou mais, né? Mais de R$5, tá? Então aqui eu estou mostrando esses dados para mostrar o seguinte, tá? Se você está desesperado pensando em vender tudo, que você vai perder todo o seu dinheiro porque agora o PT entrou, não precisa preocupar, tá? Você vai perder o seu dinheiro não é por causa que um governo ou outro entrou, você vai perder dinheiro na bolsa porque você não sabe o que está fazendo, tá? Aí sim, se você está fazendo cagada, você vai perder de fato dinheiro. Por falar nisso também, eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo para você ter acesso ao meu curso gratuito, onde eu te ensino como montar uma carteira da forma mais fácil e segura, tá? Então se você tá leigo, não sabe o que fazer, segue essa estratégia que tá nesse curso gratuito que eu te ensino a forma mais fácil para você montar uma carteira e ganhar dinheiro, independente qual seja o governo. Então agora eu vou passar aqui, né, algumas considerações sobre a estratégia de investimentos, sobre a montagem da carteira, para você ter mais tranquilidade, para você de fato ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então a primeira coisa que eu vou ressaltar aqui para você é o seguinte: foco no longo prazo, tá? Eu já mostrei que os dados não tem muito o que falar, já deu para perceber que no longo prazo a bolsa gerou sim muito retorno para os acionistas que investiram com essa mentalidade de longo prazo. Vale ressaltar que na bolsa não tem uma única forma de você ganhar dinheiro, que não é só através de valorização, mas também tem os dividendos. Então, quando a bolsa fica em um período de baixa, mas a empresa continua dando muito lucro, você consegue uma remuneração maior com os dividendos, e esse dividendo você usa para comprar mais ações, e quanto mais ações você tem, mais dividendos você recebe. Então, bolsa de valores, se você só acha que só tem como ganhar quando a bolsa está subindo, se você só sabe investir em período de alta da bolsa, você é investidor Nutella, você nem dá para chamar de investidor, tá? Então a primeira observação é essa: foco no longo prazo, e você tem que estar sempre comprando, tá? Não é porque entrou um governo de esquerda que você vai parar de comprar. Daqui eu já mostrei aqui o histórico, se você está sempre comprando, tanto na baixa quanto na alta, na baixa você consegue comprar mais e na alta você vai ganhar muito mais dinheiro, porque quanto mais ações você tem, mais dividendos você recebe, mais essas ações vão valorizar, tá? Então, primeira coisa, foco no longo prazo, faça aportes mensais. Terceira coisa, diversificação da carteira. Nunca fica concentrado em um único ativo muito arriscado, pois aí que está a chance de você perder muito dinheiro. Então tenha uma carteira diversificada e de preferência tenha várias classes de ativos. O que eu costumo passar aqui, o que eu faço na hora de montar minha carteira e gosto de passar também para todos os meus mentorados? A gente tem que estar investindo ali um pouco em renda fixa, tá? Por quê? Porque a renda fixa é segurança e liquidez para proteger a sua carteira quando a bolsa está caindo muito. Outra coisa, ações, né? Já falei que já mostrei, Bovespa é importante, as ações vão te entregar o maior retorno no longo prazo, isso aí já é comprovado. Então tenha ações, mas tenha um percentual que você saiba administrar quando a bolsa começar a cair muito. Vão ter períodos de queda, isso é normal, a gente está vendo agora cenário de protestos, caminhoneiro fechando estrada, pode ser que a bolsa caia bastante, tá? Então tenha um percentual que você consiga lidar com isso. Terceira coisa, é bom você ter fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários, eles são menos voláteis que as ações, eles conseguem segurar a queda um pouco mais e te pagam um dividendo ali todo mês para você usar para comprar mais ativos. Outra coisa muito importante
importante, tem uma certa dolarização da sua carteira, tá? Você pode fazer isso de uma forma bem simples hoje, não é tão complicado você investir no exterior. Você pode abrir conta em uma corretora lá fora, mandar o seu dinheiro para lá, você vai ter a sua proteção ali do dólar e uma proteção de estar em outra economia. Então as ações lá do exterior, apesar de a gente estar numa economia totalmente globalizada, a gente está numa economia mais sólida e uma moeda muito mais forte que o real. Então é interessante também você dolarizar. Principalmente você que está preocupado, não, Daniel, agora o Brasil vai virar uma Argentina e daqui a pouco vai virar uma Venezuela. Para você que está com muita preocupação quanto a isso, eu sugiro você ir cada vez mais aumentando a sua parcela lá da sua carteira lá no exterior, tá? Mas não faz isso do dia para a noite, tá? De uma vez, porque eu ainda vejo, por mais que tá muita complicação aqui no Brasil com isso agora, a nossa bolsa de valores mais barata, tá? Então, uma observação bem importante. E para você que quer ser mais arrojado, quer colocar um pouquinho mais de risco na carteira, pode colocar até o Bitcoin aí. Também tem a opção de colocar ouro na carteira para proteger da inflação. A gente sabe que o ouro serve como uma reserva de valor, tá? Então tem essa opção também. O ideal é você montar uma carteira que você consiga combinar essas classes de ativos e essa carteira esteja de acordo, condizente com o seu perfil. Se você tem um perfil mais conservador, é lógico que é melhor você ter um pouco mais de renda fixa. Você está muito preocupado, coloca ali um pouco de ouro na carteira, coloca também ativos dolarizados. Se você está mais arrojado, você pode ter mais ações, né? Você suporta ver as ações caírem, você pode ter um percentual maior em ações, porque se cair e você souber o que você está fazendo, você vai usar o seu capital para comprar mais ativos. Então tudo isso aqui a gente vai usando para gerir a carteira de investimento. Primeiro passo importante é o que eu falei, a carteira tem que estar de acordo com o seu perfil de investidor para você não desesperar e você tem que estar sempre comprando, independentemente qual seja o governo, pois com certeza se você comprar boas empresas a bons preços e ter uma carteira diversificada, é impossível você perder dinheiro com os investimentos, tá? Últimas considerações aqui importantes, questão dos dividendos. É provável que haverá uma tributação nos dividendos. O Bolsonaro também estava falando sobre isso, tá? Isso aí não é exclusivo do governo Lula. Ainda não sei como isso vai ficar, a gente tem que aguardar. É claro que todo tipo de imposto a mais eu sou contra, né? A gente já paga muito imposto, mas tem que estar ciente disso, tá? Mas não anula a estratégia de você estar sempre comprando. E, por último, mas não menos importante, toma um pouco de cuidado com o estatal, porque o risco do PT, o risco maior são as estatais. A gente já viu o que aconteceu lá com a Petrobras no passado. Então, evita você ter uma parcela muito grande da sua carteira em empresas estatais, mas fora isso, não precisa desesperar, não é para vender tudo, não é para desistir da bolsa de valores, segue o plano, aportes mensais, carteira diversificada, de acordo com o seu perfil de investidor e controla o seu emocional, porque toda decisão tomada no emocional é grande a chance de você perder dinheiro. Então espero que esse conteúdo tenha te ajudado a investir melhor, tenha acalmado um pouco aí o seu coração que está muito preocupado aí com os investimentos. E no mais, se você quer ter um acompanhamento para você poder acelerar os seus resultados na hora de montar essa carteira de investimentos, tem um acompanhamento aqui comigo, a minha cabeça pensando para você, eu tenho o meu programa de consultoria. Dentro desse programa eu te entrego uma carteira personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira de investimentos para colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse nesse programa de consultoria e quer chegar na liberdade financeira mais rápido, primeiro link na descrição desse vídeo para você entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações, beleza? Então é isso, espero ter te ajudado com esse conteúdo, ter te tranquilizado um pouco. Se você gostou, compartilhe com quem você acredita que tem interesse. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau.